Olá, meu irmão, retornando aqui o restante aqui da nossa aula. A gente falou que o livro de Atos não tem fim, não tem final, porque é a continuidade da igreja atual de hoje, da continuidade na obra do Senhor. E se você está aqui porque você é um escolhido do Senhor, porque Jesus te chamou para fazer o ID, Jesus te chamou para ser o ministro do Evangelho. O livro de Atos não tem fim. A igreja é quem deve continuar o ministério de Cristo. Nós somos os seus mensageiros. Você pode acompanhar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, aí no teu material. O testemunho cristão é a única maneira de as pessoas ouvirem a respeito de Cristo. Se não tiver você para pregar, pregador. Se não tiver você, evangelista, obreiro, para pregar, não vai ter ninguém para ouvir. Mas se nós não pregarmos, até as pedras vão clamar, irmão. Mas a igreja missional, ela está dando a continuidade daquilo que Cristo começou. A imagem que o mundo construirá a respeito de Jesus dependerá daquilo que a igreja reflete. Você sabia disso, irmão? É daquilo que o mensageiro reflete. O corpo de Cristo. O que é que você tem dado? Como você tem compartilhado o teu conhecimento que você tem adquirido da palavra? Você pode ver no teu material também aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Efésios, capítulo 4, versículo 22 e Efésios, capítulo 5, versículo 21. Pode acompanhar aí no teu material de apoio. E você que não está inscrito, se inscreva no canal, irmão. Ajude a gente a compartilhar a palavra de Deus. O quarto ponto aqui, irmão. Como continuaremos as obras de Cristo? Quais são os segredos? Primeiro ponto. Focalize em Jesus como seu modelo. Referência bíblica. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Segundo ponto. Cristo era a mensagem dos cristãos primitivos. Muitos abandonaram a sua religião tradicional porque descobriram em Jesus um Deus cheio de amor. Jesus era o próprio Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Qual é a sua mensagem? Como você tem se preparado como ministro do Evangelho? Como você tem se preparado para pregar aonde você prega? Como tem sido o teu devocional com Deus?
Jesus é o intérprete de Deus. É uma revelação para você. A maior revelação está na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Paulo dá várias advertências a Timóteo, como examinar as Escrituras. Isso é importante, irmão, para o cristão. E o próprio intérprete, Jesus, que é a revelação, ele vai derramar sobre a tua vida poder do alto e autoridade do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecoste, Pedro pregou a mensagem de Jesus. No dia de Pentecoste, Pedro pregou a mensagem de Jesus com autoridade e poder. Estava ali cheio de poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 22 ao 36. Qual é a mensagem pentecostal? A mensagem pentecostal é Jesus. A mensagem pentecostal é a cruz. E quando nós nos debruçamos na palavra, o poder do alto se aperfeiçoa em nós e nós somos instrumentos. Para que Deus venha se aperfeiçoar com autoridade e poder sobre a igreja missional de Deus. Atos, confira aí no teu material. Atos capítulo 2, versículo 32. João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. Pedro e João estavam focados em Jesus quando curaram o aleijado de nascença. Atos capítulo 3, versículo 6. A fé deles estava em Cristo. Quando nós colocamos Cristo como centro da nossa vida, quando nós falamos de Jesus, o milagre de Jesus acontece, segundo a vontade do Pai. A fé deles estava em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 10, versículo 12. O conhecimento deles estava em Jesus. Por isso que Jesus é o nosso modelo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Jesus não estava morto porque Deus o havia ressuscitado. Atos capítulo 3, versículo 15. Jesus está vivo. E até hoje está operando milagre na igreja missional do Senhor.
Com grande poder, os apóstolos deram testemunho do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:33. E a gente vê ali Filipe, irmão. Filipe pregou sobre Jesus em Samaria. Eita glória! Atos 8:5 e 8. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso mentor, Jesus é o nosso líder. Pega essa visão, varão. E a gente vê logo depois de se converter, Paulo pregou as boas novas de Cristo como Filho de Deus. Atos capítulo 9. Há poder nesta declaração. Os descrentes crerão em Jesus, se o pregarmos como o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo só falava a respeito de Jesus. Quando falamos a respeito de Jesus, revelamos o próprio Deus. E quando Deus é revelado, o poder para confirmar a sua palavra está presente. Você pode ver aí no seu material e na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso mentor e Jesus é o nosso líder. E quando colocamos Jesus como tema central, o poder do alto se aperfeiçoa no teu ministério. É forte, igreja. É forte, meu amado irmão. Deus tem grandes coisas para operar na nossa vida. Deus cumpriu a lei por meio de seu Filho. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Paulo pregou o Evangelho de Cristo aos Tessalonicenses. Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. Há um poder sobrenatural que acompanha esse tipo de mensagem. Eita glória! O centro da mensagem paulina era Jesus. Atos capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. O apóstolo Paulo tinha paixão para testificar de Jesus. Atos capítulo 28, versículo 23, versículo 30 e 31. Eu vou já encerrar aqui, irmãos. Olhe para Jesus. O que devemos levar em consideração a respeito de Jesus? O que devemos levar em consideração a respeito de Jesus? Ele sofreu o julgamento dos pecadores e suportou a cruz e a vergonha para reconciliar a humanidade com Deus. Isso não é uma religião, mas uma revelação. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Você pode acompanhar aí no seu material. Ninguém pode conhecer plenamente Deus, somente através do Antigo Testamento, pois o Pai foi revelado no Filho, o qual instaurou a nova aliança. Você pode ver lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, parte A. O plano de Deus sempre foi a salvação por intermédio de seu Filho. Mesmo na antiga aliança, o homem era justificado por meio da fé no Messias prometido.
Você pode acompanhar aí no seu material e na Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 29. O Senhor não quer que nós pereçamos. Está lá em Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. As pessoas rejeitam a salvação em Cristo por já terem uma opinião particular a respeito de Deus, a religião. Veja Isaías, capítulo 29, versículo 13. Nenhuma religião revela Deus, somente Jesus pode revelar o Pai. Você pode ver em Lucas, capítulo 10, versículo 22. João, capítulo 8, versículo 19. João, capítulo 12, versículo 45. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus envia poder do Espírito Santo sobre a igreja missional. A lei de Deus dada a Moisés foi transformada numa religião, foi reduzida a uma cerimônia pelos sacerdotes, perdendo assim a essência, a revelação de quem Deus era. Romanos, acompanha aí no teu material, Romanos 10, 20. Aquela geração não conhecia a Deus. Você vê lá Juízes, capítulo 2, versículo 10. Mateus 13, versículo 15. A lei de Deus é boa e perfeita, porém, através dela, o pecado produziu a morte no homem. Está lá em Salmos 19, verso 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7 ao 16. Sendo assim, o cumprimento mecânico de rituais nunca foi capaz de remover os pecados. Hebreus 10, versículo 11. Sendo assim, o cumprimento mecânico nunca foi capaz de remover os pecados. Deus não quer sacrifício e ofertas queimadas, mas quer fidelidade e obediência. Depois você acompanha na sua Bíblia, Oséias, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 6 e Hebreus 10, versículo 5, versículo 6. E o perigo, irmão, com a falsa religião. Você pode ver lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Deus quer o homem, mas o homem não quer Deus. É forte, né? Deus quer o homem, mas o homem não quer Deus. E se a gente não se revestir de Deus, a gente vai ser religioso. A gente vai fazer sacrifício. Mas Deus não quer isso. Deus quer um coração cheio, quer o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quer o homem obediente a Deus, temente a Deus, obediente à sua palavra. Como Jesus nos mostrou Deus? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Deus veio à terra por meio de Jesus Cristo. Era o próprio Deus encarnado. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Quem vê Jesus, vê o Pai. João 14, 9. Deus é o Pai de Jesus. João 10, 36 ao 38. Jesus nos mostrou que Deus está mais interessado
nas pessoas do que nas leis. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 8. Jesus está interessado na humanidade do que em rituais. Muitos aí estão perdendo o foco de Cristo. Perecendo por falta de conhecimento e seguindo falsas doutrinas. Mas Jesus está interessado em pessoas, em ganhar almas para o reino de Deus. E você vai ser esse instrumento de Deus aqui na terra, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O conhecimento do pecado e a morte vieram por meio da lei, mas a graça e a justificação através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 26. Só concluindo aqui, irmãos, a aula de hoje. A igreja primitiva com poder e a igreja atual também, Deus, a promessa está de pé. Cabe a cada um de nós buscar a essência do Espírito Santo de Deus. E Jesus escreveu em Mateus 16, 18: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas escreveu o livro de Atos para mostrar o cumprimento das palavras de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A paz do Senhor, um abraço do cooperador Herbert, que Deus te abençoe, até a próxima aula.